sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Hoje nós vamos ler juntos 2 Coríntios capítulo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Aleluia. Leiamos juntos. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar os irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que seja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aleluia. Glória a Deus. No texto que nós estamos lendo hoje, 2 Coríntios capítulo 9, nós vamos abordar esse tema aqui. Repita: imitadores de Deus. Esse é um tema que foi diretamente abordado pelo apóstolo Paulo
na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, onde ele diz: sede, portanto, imitadores de Deus, como filhos amados. O apóstolo Paulo abordou aquela cultura familiar antiga, que às vezes não é mais a cultura familiar presente, a cultura familiar atual. Atualmente nós temos aí muitos problemas de relacionamentos começando no próprio âmbito familiar. Mas nas culturas mais antigas, né, geralmente as mães eram referenciais para as filhas. As filhas queriam ser como as mães. E os pais eram referenciais para os filhos. Os filhos queriam ser como os pais. Hoje isso mudou muito, né? Hoje em dia, muitos meninos querem ser como o jogador de futebol, não sei das quantas, que nunca pisou na casa dele, nunca deu um centavo na casa dele, do que o pai. Ou um cantor, ou sei lá o que mais, um ator, até um super-herói, sei lá o que mais. As meninas querem ser igual a modelo não sei de quê, modelo não sei da onde, né? Modelo de aparência e assim por diante. Seguir modelos do mundo. Deus instituiu na família exatamente, né, para que não houvesse carência de referencial. Para que mães que sejam mulheres de Deus sejam referenciais para suas filhas, homens, pais que sejam homens de Deus sejam referenciais para seus filhos. É baseado nessa cultura que Paulo escreveu Efésios capítulo 5, versículo 1: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então a Escritura Sagrada, dentre as definições que ela dá de filhos de Deus, o que é ser filho de Deus, uma dessas definições é esta: ser filho de Deus é ser imitador de Deus. Muita gente quer dizer que é filho de Deus, mas não imita a Deus. Imita mais o diabo do que a Deus. Filhos de Deus são imitadores de Deus. Imitadores do diabo, imitadores do mundo, imitadores de homens das trevas ou mulheres das trevas, são filhos de Satanás, não filhos de Deus. Filhos de Deus são imitadores de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Imitadores de Deus. E Deus nos providenciou um imenso referencial para ser filhos de Deus. O referencial de filhos de Deus é o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso modelo. E foi porque os cristãos seguiam o modelo de Cristo, eram imitadores de Deus, sendo imitadores de Cristo, é que eles foram chamados, ainda no contexto das Escrituras, Atos 11, 26, de cristãos, porque eles eram imitadores de Cristo, tá? Eram imitadores de Cristo, por isso foram chamados de cristãos. Hoje muita gente aí leva o título de cristão, ou quer chamar para si mesmo o título de cristão, mas não é imitador de Cristo de forma alguma. É uma vergonha para o nome de Cristo. Cristão é imitador de Cristo, porque o imitador de Cristo está seguindo o mais perfeito referencial e modelo de filho de Deus. E quando se fala de imitar a Deus, essa imitação deve ocorrer em vários aspectos da nossa vida. A partir de 2 Coríntios 9, nós vamos abordar um aspecto em que o nosso Deus é campeão eterno como doador.
Nosso Deus é doador. Nosso Deus é doador. Portanto, ser imitadores de Deus significa também aprender a ser doadores. O que o pecado fez nas almas humanas? Uma das coisas maléficas que o pecado fez na alma humana é ser propensos, nos tornar propensos a receber e resistentes a dar. Gostamos de receber, mas não gostamos de dar. Somos péssimos doadores. E se a Escritura nos manda ser imitadores de Deus, isso tem que mudar. Temos que aprender a ser excelentes doadores. E quando nós falamos de doação, a palavra doação caiu tanto em descrédito, perdeu tanto o seu significado, que nós sempre doamos. Quando doamos alguma coisa, doamos o mínimo possível e doamos aquilo que não queremos mais, o que não presta. O que não presta para nós, nós doamos para os outros. E, em tratando-se de valores, o mínimo possível, e ainda ficamos achando que doamos muito. É como se dissesse para ele: olha, Deus, eu doei, agora eu quero receber a recompensa pela minha doação. Verdadeiros doadores são os que doam com excelência, com alegria, doam o melhor possível, não o pior possível, doam o melhor possível, sem esperar nada em troca. Quem doa esperando alguma coisa em troca, seja de Deus ou dos homens, não está doando, está comprando por alguma coisa que quer receber de volta. Isso não é doação, isso é comércio. Se você doa alguma coisa ou diz que está doando alguma coisa, mas esperando outra em troca, isso acabou com a sua doação. Não é doação, é um comércio, é uma barganha, porque você está comprando de uma certa forma aquilo que você pensa se tornar merecedor de receber de volta diante da sua doação. A real doação só se constitui verdadeiramente doação quando você doa sem esperar absolutamente nada, e afirmo, nem de Deus e nem dos homens. Esses doadores, Deus ama. É o texto que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Essas pessoas que fazem isso estão aprendendo a ser como Deus, imitadores de Deus. A doação de Deus para nós é a doação mais excelente da eternidade. Ele nos doou o seu próprio Filho, para que nele recebêssemos imerecida salvação. Nós somos tão mesquinhos que uma das coisas que nos impede de doar é falar: não, eu não vou doar porque fulano não merece, essa pessoa não merece, então eu não vou doar. Você mereceu Jesus? Deus te deu Jesus porque você mereceu? Ou seu Senhor merecedor, Senhora merecedora, Deus deu Jesus porque você é merecedor? Nunca. Ele nos deu porque Ele é o mais excelente doador.
ser imitadores de Deus, dentre outras coisas, é aprender a ser doadores, aprender a dar. Nós estamos no contexto também lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, onde vamos chegar a esse versículo lá em Atos 20, que a igreja primitiva aprendeu a doar, de tal forma que eles tiveram a seguinte experiência, que ficou resumida, cunhada nessa frase: há mais alegria em dar do que em receber. Essa frase é o contrário da natureza humana. Na natureza humana decaída, há mais alegria em receber do que em dar. Dão com tristeza, dão com pesar, dão com mesquinharia. Mas são doidos para receber. Eu quero receber, quero receber, quero receber o que é meu, eu quero receber. Mas para dar, que miséria. O nosso Deus é doador. Tem algum filho de Deus aqui? Não, esse amém aí foi um xoxo. Vocês podem doar um amém aí maior a Deus? Tem algum filho de Deus aqui? Aprenda a doar, a ser doadores, como o Pai Celestial é doador. Muito bem, é o que nós vamos ver aqui dentro do contexto de 2 Coríntios capítulo 9. Nós vimos já na semana passada que esse capítulo forma um par com o capítulo 8 que nós lemos sábado passado, capítulos 8 e 9, o título é, diga, assistência. Muito bem. Essa assistência citada pelo apóstolo Paulo nesses dois capítulos se referiu a um evento que ficou registrado na história, um evento passado, que foi uma terrível época de fome que veio sobre a nação de Israel. E os crentes, os cristãos da nação de Israel, como todos os outros que não eram convertidos a Cristo, a nação toda, passaram por um período muito grande de fome, tá? Anos de fome sobre a terra, sobre a nação de Israel. Então, os cristãos de outras nacionalidades, de outros lugares, fizeram uma coleta a pedido do apóstolo Paulo, pela exortação do apóstolo Paulo, que estava nessa época de fome em Israel. Paulo estava viajando, aquelas viagens que nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, e ele aproveitou para solicitar dos crentes de todas as igrejas por onde ele passou, que levantassem recursos financeiros, materiais, para coletar tudo isso e enviar para as igrejas na Judéia, para os cristãos, para os irmãos que estavam passando fome, estavam passando necessidade em Israel. Então Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele também exorta aos coríntios que levantem a sua oferta, né? Como os macedônios, as igrejas da Macedônia, a igreja dos filipenses, dos tessalonicenses, dos bereanos, as igrejas da Macedônia já haviam levantado, e Paulo disse que os macedônios, os cristãos da Macedônia, fizeram doações além das suas posses, acima do que eles possuíam. Eles doaram para os irmãos, para prestar essa assistência aos irmãos que moravam em Israel naquela época, que eram convertidos a Cristo. Isso nos dá uma lição muito importante, porque aqui não se trata de assistencialismo social, não é obra social. Hoje existe uma heresia dentro das igrejas evangélicas que é fazer obras sociais. A igreja não foi enviada para fazer obras sociais. A igreja foi enviada para fazer a maior obra, a obra espiritual.
pregar o evangelho. O pão da vida tem valor imensuravelmente superior ao pão material. Revestir as pessoas de Cristo tem um valor imensuravelmente maior do que levar vestes que vão se desgastar. Nós, como ministros de Deus, temos ao nosso encargo a maior missão, a maior obra, a maior tarefa que ninguém mais na terra pode fazer, somente nós, que é evangelizar, pregar o evangelho, levar o pão da vida, levar as verdadeiras vestes, levar o que as pessoas verdadeiramente precisam. Elas precisam de Deus. A obra da igreja, ela é espiritual. Porque obras sociais, os pagãos, os ímpios, os ateus, vão sempre ganhar de qualquer cristão. O mundo faz as obras sociais. Tem que fazer mesmo, e é bom que faça. E são melhores do que os crentes em fazer essas obras sociais, porque eles são até motivados por uma mentira, são motivados pela mentira de que fazendo boas obras sociais, poderão até ser salvos diante dessas obras. Isso é mentira, isso não acontece. A salvação não é por obras. Mas isso motiva o ímpio, tá? Motiva o ímpio a pensar que ele poderá receber alguma coisa, né? Alguma coisa em troca de Deus, receber salvação de Deus. Isso eu vi até explicitamente numa entrevista de uma atriz famosa norte-americana, sendo uma atriz que a obra social, faz muita obra social em favor de, especialmente, crianças, e até chega a adotar crianças africanas, asiáticas, indianas, que viviam em extrema pobreza. E dando uma entrevista, ela perguntou para um homem, aliás, ela foi perguntada, né, porque ela estava sendo entrevistada, o entrevistador dela nos Estados Unidos perguntou para ela assim, o entrevistador era um homem ateu, e sendo um homem ateu, olha a pergunta cínica que ele fez a seguinte pergunta: supondo que houvesse um Deus, quando você morrer, né, diante de todo o bem que você está fazendo, o que você diria para ele? Aí ela respondeu assim, bom, eu diria para ele, será que depois de tudo isso que eu fiz, tem um lugarzinho para mim aí no céu? Essa é a cabeça, essa é a mente decaída das pessoas, que pensam que vão angariar salvação por causa de obras sociais. Mas que bom que eles são motivados por isso, porque acabam fazendo obras sociais e pessoas carentes são beneficiadas. Mas essa não é a função da igreja. A função da igreja é imensuravelmente superior a esta. A função da igreja é obra espiritual, não é obra social. Obra espiritual e não obra social. Essa assistência, por isso que essa assistência, acerca da qual o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Coríntios 8 e 9, não era para socorrer todos os israelenses, não era mandar uma ajuda para a nação de Israel que estava passando fome, não, era uma ajuda, era uma assistência para os irmãos na fé, exclusivamente para os irmãos na fé, os convertidos, que eles fossem assistidos pela igreja. Quando a igreja nasceu em Pentecostes, a primeira igreja de Jerusalém criou até uma lista de inscrição para inscrever, por exemplo, viúvas, senhoras viúvas que, tendo perdido seu marido, não tem arrimo de família, não tinham filhos, parentes próximos que cuidassem dela.
essas viúvas convertidas, não viúvas não convertidas. As viúvas convertidas eram inscritas na igreja para ganhar a sua porção diária de alimento, e a igreja fazia a coleta desse alimento e redistribuía para essas viúvas. Foi assim que surgiu a diaconia em Atos dos Apóstolos capítulo 6. Os diáconos surgiram porque, aumentando muito o número dos crentes, aumentou também o número das viúvas que precisavam receber essa assistência por parte da igreja, por parte dos irmãos. Então os apóstolos mandou a igreja escolher ali 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os encarregassem desse serviço. A palavra serviço na língua grega é diaconia, e daí vem o nome diáconos. Quem é o diácono na igreja? É aquele que analisa se tiver alguém entre os crentes, entre os irmãos, que esteja passando fome, passando necessidade. Ele então vem acionar os irmãos na igreja através do ministério pastoral para levantar recursos a fim de que essa pessoa receba a assistência que ela precisa e não passe necessidade. Glória a Deus. Entre os familiares da fé. Agora, a igreja não tem obra social para ajudar quem não é crente. Para ajudar quem não é crente, a igreja não tem isso. Isso é algo que Jesus deixou para o foro íntimo. Já ouviu essa palavra? Foro íntimo? Já ouviu essa palavra? Foro íntimo? O foro íntimo de cada crente. Cada crente é motivado, na palavra de Deus, a ajudar qualquer pessoa que esteja passando por dificuldade. Não é função da igreja institucional. É função particular de cada crente, onde cada crente vai demonstrar o seu amor, demonstrar a sua caridade e tirar do que é seu e doar para alguém que ele vê que está precisando. E ao fazer isso, Mateus capítulo 6, Jesus ensinou: ninguém saiba, só a pessoa que vai receber e o Pai do céu, mais ninguém. Para que a tua esmola, a tua dádiva aconteça em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Glória a Deus. Está bem entendido? Em relação à sociedade, o nosso trabalho é orar e pregar, dando testemunho de Cristo. Sereis minhas testemunhas, obra que ninguém mais pode fazer. Só quem tem o Senhor pode fazer essa obra. Ninguém mais pode fazer. Entre nós, irmãos, tem alguém passando necessidade? Nós temos a obrigação, como instituição igreja, ajudar. Na sociedade, tem gente passando necessidade? Um monte. Mas não é função da igreja mexer com obra social. Isso vai do particular de cada um. Cada um que quer ajudar, vai lá e ajuda. E ó, Jesus mandou não dizer nada para ninguém. Quando ele disse, a mão esquerda não saiba o que fez a direita, ele está se referindo aos membros do corpo. Você pertence à igreja e está ajudando alguém aí, pobre na sociedade, ninguém mais da igreja saiba disso. Fique só entre você e o Senhor. Isso em termos de obra social. Glória a Deus. Foi bem compreendido isso? É importante entender isso, porque outra coisa horrível que o pecado fez na nossa alma, sabe qual foi? É valorizar as coisas materiais acima das coisas espirituais.
Então muita gente, quando está se desviando daquilo que é espiritual, começa a dar valor naquilo que é material. Pensa que levar comida, pão, vestes para alguém é mais importante do que levar a palavra, do que levar verdadeiramente Jesus. Essa pessoa está desviada da verdade. Quem conhece a Deus entende que os valores espirituais, que os dons espirituais, que a obra espiritual é imensuravelmente superior a tudo que é material. A tudo que é material. Alguns de vocês já devem ter me ouvido contar essa história, que eu vou contar agora de maneira mais rápida. Lá na década de 80, início ali da década de 80, acho isso mesmo. Isso aqui é uma coisa que veio lá essa história vem lá do catolicismo romano. Lá na década de 80 houve uma reunião de cardeais e arcebispos da Igreja Católica com o Papa em Roma, no Vaticano. Na época era o Papa João Paulo II. E naquela época ainda estava viva, né, aquela freira que foi conhecida aí por fazer muita caridade. Esqueci o nome dela agora. Se alguém lembrar e falar para mim. Lá na Índia, né? Lá na Índia. E essa freira conhecida por fazer muita caridade, lá na Índia, né? Ela estava passando pelo Vaticano, e o Papa João Paulo II pediu que ela viesse dar uma palavra para os bispos da Igreja Católica. E na época a Igreja Católica estava passando por um movimento chamado Teologia da Libertação, que significava obra social da igreja, a igreja levar a comida para os pobres, levar a igreja a assumir a causa dos pobres e lá trabalhar no meio da sociedade. E foi por isso que eles estavam ali reunidos, porque o Papa queria explicar para eles qual seria a posição da Igreja Católica em relação a isso, e aproveitou Madre Teresa de Calcutá a chegar lá e falasse essa palavra. Ela falou durante 15 minutos e ela falou o seguinte: bom, eu não vou pregar para vocês, porque vocês é que são os pregadores, mas eu vou falar para vocês do meu trabalho. A semana passada, uma das minhas freirinhas veio me pedir ajuda, porque encontrou lá em Calcutá, numa das esquinas, um homem numa situação deplorável. Eu fui lá com ela para ver como que estava esse homem. Era um homem idoso, moribundo, rugas da cabeça à planta dos pés, praticamente desnudo, vestes rasgadas, fraco, magro, pele e osso aparecendo. As moscas pousavam nele e ele não tinha força para expulsar essas moscas. Já estavam comendo as orelhas dele, assim como acontece com um cachorro, ali largado na rua, e mal conseguia falar. E ela contando disso, eu me ajoelhei perto dele e tive que quase que gritar no ouvido dele, porque ele já tinha dificuldade de ouvir. E aí eu perguntei para ele assim: o que o Senhor deseja que eu faça pelo Senhor? Aí ela falou que teve que colocar o ouvido na boca dele, e ele, com a voz bem rouca, bem baixinha, falou assim: eu só quero que a senhora me fale de Deus. Só isso. Entenderam, amados? Você pode dar água para as pessoas, mas elas vão voltar a ter sede. Você pode dar comida para as pessoas, mas elas voltarão a ter fome. Você pode dar roupas para as pessoas, mas essas roupas vão acabar. Nós somos enviados para dar algo que não vai acabar.
Nós somos enviados para matar a fome de eternidade, sede de eternidade. A obra espiritual que o Senhor colocou em nossas mãos é imensuravelmente maior do que qualquer obra social. E quando a igreja se desviou do que é espiritual, os crentes passaram a desvalorizar o que é espiritual, então supervalorizam aquilo que é material e acham então que tem que fazer obra social e correr atrás de tudo isso. Isso não é função nossa. Deus não nos deu essa função. Ele deixou livre para que cada um, particularmente, quer ajudar alguém, vai lá e ajude. Vai lá e deve ajudar. Mas não como algo instituído, como igreja institucional. Como igreja institucional, nós prestamos assistência aos irmãos na fé, aos familiares da fé, aos domésticos da fé, como Paulo colocou na Epístola aos Gálatas. Isso como igreja. Agora, como cristãos particularmente, ajudar outras pessoas que estão em situação de pobreza, claro, cada um tem que fazer isso, mas entre você e Deus. Entre você e Deus. É assim que a Bíblia ensina. Amém? E aqui nós prezamos por aquilo que a Bíblia ensina. Aleluia? Muito bem. Então é dentro dessa assistência que Paulo está falando aqui nesses 2 capítulos. O capítulo 8 que nós lemos a semana passada, diga, aprender a doar. É algo que faz parte da nossa santificação. Você pode medir a sua santificação em vários critérios. Esse aqui é um deles. Tá deixando de ser pão duro? Está aprendendo a doar mais? Está deixando de ser mão de vaca? Está matando o escorpião que está no bolso? A aranha caranguejeira na sua carteira? Na sua bolsa? Está aprendendo a doar? Está aprendendo a dar? É sinal que a sua santificação está progredindo. Não está aprendendo a dar? Continua murrinha? É sinal que não está acontecendo santificação na sua vida. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. O capítulo de hoje, 9, diga, doar com alegria. Quando você está aprendendo a doar, capítulo 8, não é com muita alegria. Mas quando você chega a aprender, você começa a ter prazer. E a fazer isso com alegria. E é nesse ponto que Deus quer que a gente chegue, nesse quesito da doação. O capítulo 9, portanto, doar com alegria, ele está dividido da seguinte forma. Versículos de 1 a 5, diga oferta. E de 6 a 15, diga semeadura. Aleluia. Glória a Deus. Bom, nós temos na palavra de Deus, ofertas estipuladas por Deus na Escritura. Ofertas estipuladas por Deus na Escritura. Tem muito crente murrinha que não gosta de ofertar nada. A nossa congregação é muito pequena, mas aqui na nossa congregação eu tenho crentes que não doam R$1 aqui durante o ano inteiro. Durante o ano inteiro. Mas claro que eu não falo nada com eles em relação a isso. Isso é entre eles e Deus. Em contrapartida, tenho outros que são bastante doadores e o Senhor os abençoa muito por isso. Por quê? Aqui tem nesse capítulo um movimento literário chamado causação, um movimento de causa para efeito. A oferta é a causa, a semeadura é o efeito. Aquele que dá, aquele que doa, está semeando positivamente e positivamente ele irá colher. Amém? Olha só,
Tudo que eu dou, eu estou semeando e eu vou colher isso de volta. Só que a minha motivação de doar não é colher. Eu vou colher, mas a minha motivação de doar não é colher. A minha motivação de doar é doar. É o amor pelo qual eu estou doando. A minha motivação de doar é expressar que eu estou doando, ofertando por amor e com amor, mesmo que eu não receba nada. Mas vai receber, porque isso é uma lei. A semeadura é uma lei espiritual que vale dos dois lados. Quem semeia bem, colhe bem. Quem semeia mal, colhe mal. Dá só uma olhadinha aqui no capítulo que nós lemos hoje, né? O versículo 6. Não está ali no slide não, mas está na sua Bíblia aí, né? 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Ceifar é colher. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Isso é palavra de Deus. Agora, o que nos motiva a semear, o que nos motiva a dar, o que nos motiva a ofertar, não é o que nós vamos ceifar, não é a colheita que teremos, mas é o amor que Deus derrama em nossos corações. Deus está derramando o amor no seu coração? Romanos 5,5 diz: o amor de Deus é derramado em nossos corações. Aquele que dá por amor e com amor, é claro que ele vai colher, porque a colheita é uma lei. O que a pessoa semear, isso ela vai colher. E diz até no livro de Provérbios que quem semeia vento, colhe tempestade. Tá? Quem semeia coisas más, vai colher isso também. Quem semeia ódio, vai colher ódio. Quem semeia raiva, vai colher raiva. Quem semeia mentira, vai colher mentira. Quem semeia ingratidão, vai colher ingratidão. Quem semeia amor, vai colher amor. Nem que seja só de Deus, mas é suficiente. Aleluia. Quem semeia bem, vai colher. Quem semeia mal, vai colher também, tá? Vai colher também. A maior semeadura da nossa vida é entregar a nossa vida ao Senhor. Nós colhemos vida eterna. As pessoas que não são salvas é porque elas não ofertaram a sua vida ao Senhor, não entregaram sua vida ao Senhor, porque elas se apegaram à sua vida. Não vou dar minha vida, não, eu vou cuidar, eu vou ficar com a minha vida. Perde na eternidade e vai para a condenação eterna, porque fez da sua vida uma péssima semeadura. É a lei da semeadura. A lei da semeadura é infalível e ela atua na vida de todas as pessoas, sejam elas convertidas ou não. A lei da semeadura acontece com todas elas. Só que quem é de Deus aprende a semear, não pensando no que vai colher, não pensando no que vai ceifar, mas aprende a semear por amor e com amor. Diga: por amor e com amor. Aleluia. É assim que Deus gosta, e por isso que nós escolhemos aqui, na direção do Espírito Santo, o versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Repitam bem forte.
Aleluia. Deus ama a quem dá com alegria, a quem doa com alegria. Quem doa com alegria é quem doa com amor, quem doa por amor e não pensando no que vai receber. Não está nem pensando no que vai receber. Por quê? Porque nós já recebemos o melhor. Nós já recebemos o melhor. Nós já recebemos Jesus. Jesus, a maior dádiva que nós já recebemos de Deus, sem merecimento nenhum. Recebemos sem ter plantado. Recebemos gratuitamente, essa é a graça. Recebemos sem ter plantado. O Pai nos deu Jesus. E Jesus é tão grande que, eu não sei vocês, mas desde que eu conheci Jesus, eu nunca tive motivação para pedir para Ele qualquer outra coisa mais para mim. Eu vejo gente orando por casa, eu nunca orei por casa, pedindo casa. Nem pedindo carro, nem pedindo emprego, nem pedindo casamento. E nem saúde, sabia? Quando eu fico doente, eu falo: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através dessa doença? Então o Senhor pode me ensinar e pode me curar a hora que quiser. E se chegou os meus dias também, completou, aleluia. Eu não tenho motivação dentro de mim para pedir a Deus alguma coisa para mim. No entanto, o meu testemunho é que Ele nunca deixou faltar nada. Absolutamente nada. Porque tudo que nós recebemos dele está incluído em Cristo Jesus. Por isso Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? E Filipenses 4:19, o meu Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades. Aleluia. Oh, mas esse Deus é maravilhoso. É o nosso Deus. Aleluia. Muito bem, dentro da obra da nossa santificação, existe um elemento muito forte a ser trabalhado, que eu já comecei a citá-lo aqui, quando eu falei que muitos crentes caem na tentação de valorizar coisas materiais acima de coisas espirituais. As coisas espirituais estão imensuravelmente acima, em qualquer escala eterna de valores, do que as coisas materiais. Uma das formas de Jesus falar sobre essa questão foi no Sermão da Montanha, também em Mateus capítulo 6, quando ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus, e literalmente é ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quem serve ao dinheiro não serve a Deus. E é por isso que é muito difícil
um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um só rico entrar no reino dos céus. Porque as riquezas são espinhos que sufocam a boa semente da palavra de Deus, como Jesus contou na parábola do semeador, e não produz fruto de vida eterna na vida dessas pessoas, porque elas não valorizam as coisas espirituais, elas valorizam as coisas materiais. São materialistas, capitalistas, apegados naquilo que se pode ver, naquilo que se pode tocar. E a Bíblia nos ensina que nós não andamos por aquilo que vemos, porque as coisas que vemos são passageiras, mas as coisas que não vemos são eternas. Aleluia. E por isso Jesus, no próprio Sermão da Montanha, disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a barata e a traça corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a barata corroem, onde os ladrões não furam e não roubam. Glória a Deus. E Timóteo, na carta a Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 9. Atenção, 1 Timóteo 6, 9 e 10. 9 e 10. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Leiamos juntos. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E muitos, aqui esse alguns está errado, muitos em grego é tis, que não é alguns no sentido de poucos, é muitos, nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Dinheiro, a cabeça do homem funciona nesse negócio de que o dinheiro traz felicidade? O dinheiro é a causa dessa porcaria toda. Olha o que nós assistimos essas 2 semanas aí, essa tragédia, 10 pessoas de uma família sendo mortas por pessoas que queriam lucrar com a morte deles. Vender as terras deles, comercializar as coisas deles, raspar a conta bancária deles e dividir entre si o dinheiro. Por causa de dinheiro é que tem essa guerra no mundo, por causa de dinheiro é que tem esses homicídios no mundo, essas mortes, sequestros e não sei o que mais. Quanta coisa horrorosa por causa de dinheiro. E é isso que a Bíblia fala sobre o dinheiro. A Bíblia ordena que nós, como filhos de Deus, trabalhemos com honestidade, paguemos os nossos impostos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A quem o imposto é devido, pague o imposto. E viva do suor do seu rosto, viva do seu trabalho. E do seu trabalho, Deus provê para você e sua casa. E Paulo é tão radical nisso que ainda em 1 Timóteo 6,
No versículo 8 ele disse assim, ó: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Filhos de Deus não estão na terra para almejarem ser ricos. Porque a Bíblia não dá muita esperança para gente rica, não. Porque elas adoram ao dinheiro. O Deus delas é o dinheiro, nunca o Senhor. Isso é muito sério. Pode haver ricos na igreja? Pode. Olha o que Paulo fala para eles, 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Essa é a orientação. É isso que a palavra de Deus nos orienta. E é por essa razão que no processo da nossa santificação, nós precisamos fazer uma total inversão de valores na nossa alma. A alma pecadora valoriza mais o que é material do que é espiritual. Nós temos que inverter isso. No nosso processo de santificação, nós temos que inverter isso. E dar o maior valor a quem tem o maior valor, aquilo que é espiritual. E o menor valor, aquilo que tem menor valor, que é o material. A santificação tem que haver essa inversão total de valores. E é por isso que a palavra de Deus nos orienta a treinar a doação, treinar a oferta, já no âmbito institucional da igreja. No âmbito institucional da igreja, nós temos basicamente, porque não é só, mas basicamente, duas ofertas. Uma oferta estipulada e uma oferta não estipulada. A oferta estipulada se chama dízimo. O Novo Testamento, ele mantém o dízimo, palavra hebraica que em português significa 10%. Dízimo vem de 10%. 10% dos seus proventos, quando você ganha o seu salário, adquire o seu dinheiro, tá? Adquire o seu lucro para você, para a sua vida, tá? O primeiro gasto, porque essa oferta estipulada, chamada dízimo, tem o caráter de primícias. Primícia significa a primeira coisa, o seu primeiro gasto é o dízimo e entregar, como Abraão fez a Melquisedeque. O nosso dízimo cristão não é o de Malaquias 3:10, que está aqui nesse envelopinho que a gente usa. A gente usa esse envelopinho aqui porque ele é das CPAD, Casas Publicadoras Assembleias de Deus. E na doutrina da Assembleia de Deus, eles, para motivar as pessoas a darem o dízimo, usam Malaquias 3. O dízimo de Malaquias 3 era o dízimo judaico. O dízimo cristão é mais antigo. O dízimo cristão é de Gênesis 14, quando Abraão deu o dízimo de tudo que ele possuía
ao sacerdote Melquisedeque, que representava Jesus. Esse dízimo de cristão é o dízimo abraâmico, não é o dízimo levítico. O dízimo de Malaquias é o dízimo levítico. O dízimo cristão é o dízimo abraâmico. O que significa dar o dízimo a Melquisedeque? É dar o dízimo para que os recursos sejam aplicados na pregação do Evangelho. É para isso o dízimo, para que os recursos sejam aplicados na pregação do Evangelho. Ah, mas eu posso pegar o meu dízimo e dar para um pobre ali? Não. Para o pobre você dá outra coisa, outro valor. Pode ser o mesmo do dízimo, mas o dízimo você tem que dar para a pregação do Evangelho. Abraão não deu o dízimo dele para nenhum pobre, deu o dízimo dele para Melquisedeque, que representa Jesus, a pregação do Evangelho. Glória a Deus. Além do dízimo, tá? O dízimo é a oferta estipulada, 10%. Além do dízimo tem a oferta não estipulada. A oferta não estipulada, que pode ser chamada também de oferta voluntária, que pode ser menor ou até maior do que o valor do seu dízimo. Na minha vida de pastor eu tenho, não dá para contar os dedos de uma mão, alguém que deu uma oferta que fosse maior do que o seu dízimo. Que fosse maior do que o seu dízimo. Nunca vi. Quer dizer, vi uma ou duas vezes no máximo. Pastor, eu dei o dízimo, mas eu estou dando aqui uma oferta maior do que o dízimo, porque eu quero dar. Porque eu quero dar. Eu tenho alegria em dar. Deus me abençoou tanto, eu quero dar mais. Na igreja primitiva eles sentiram tanta graça de Deus na vinda do Espírito Santo com eles, que eles estavam dando tudo. E os apóstolos reuniam aquilo, mas o que é isso? Vocês estão dando tudo? Não, eu vou devolver para vocês de acordo com as necessidades de cada família. E não houve entre eles nenhum necessitado. Isso é dízimos e ofertas. No dízimo você prova a sua obediência. E na oferta você prova o seu desapego ao dinheiro e aos bens materiais, porque você valoriza mais as coisas espirituais. Deus conhece o coração de cada um, e por isso Paulo disse, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Deus conhece o seu coração. Se o seu coração é murrinha, então contribua conforme a sua murrinhagem. Ou não contribua. Se o seu coração é sarado, é curado, porque Deus está fazendo uma grande obra no seu interior, uma das coisas que Ele vai fazer é ensinar você a ser um excelente doador, como o Pai doou para você o que Ele tinha de melhor. Aleluia. Ao Senhor toda honra e toda glória. Aleluia. Bom, encerrando essa palavra, eu quero dar esse testemunho. Quase nunca, durante o decorrer de um ano, eu falo aqui de dízimos e ofertas. O que eu falo aqui em toda a congregação é: quem tiver dízimos e ofertas, traga, faça isso com amor, em nome de Jesus. Vocês não sabem, mas existem igrejas por aí que tem duas pregações. A primeira pregação é para o dízimo, e depois eles contam, se o valor foi bom, aí vem a segunda pregação, que é a da palavra. Se não foi, não tem a segunda pregação. Não vai ter a segunda pregação, porque o dízimo de vocês foi muito fraco.
Vamos fazer uma nova coleta, se aumentar mais, aí vai ter pregação. Sabia que tem igreja evangélica desse jeito? Pois é, mas tem. Eu conheço. Tem igreja que o pastor fica manipulando as emoções e as consciências das pessoas, até cada um trazer aí. Ele começa com 10 mil, depois abaixa para 9 mil, depois abaixa para 8 mil, vai fazendo uma contagem regressiva. E chega a raspar até as moedas de 50 centavos no final. Aí só depois disso é que prega. Eu não faço isso. Eu não tenho aqui lista de dizimistas. Eu não faço aqui o que muitas igrejas fazem. Hoje é o culto dos dizimistas. Não faço isso. Eu nunca vou ligar para nenhum de vocês: por que o senhor não deu o dízimo esse mês? Nunca fiz isso, nunca vou fazer isso. Isso é entre você e o Senhor. E tomara que você seja um imitador de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era